Senhoras e senhores, bom dia a todos. O Instituto São Cristóvão e a Universidade Federal do Paraná, com o apoio da Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Paraná, FETROPAR, e com o patrocínio da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, cumprimento a todos os presentes e tenho a honra em recebê-los nessa cerimônia de abertura do 2º Seminário Saúde e Segurança do Trabalhador no Transporte, intitulado Níveis de Ruído, Vibração, Calor, Iluminação e Desconforto Ergonômico a que estão submetidos os trabalhadores do setor de transporte de cargas. Convidamos para compor a mesa de honra ilustríssimo senhor Epitácio Antônio dos Santos, presidente do Instituto São Cristóvão e presidente da Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Paraná, e que assume a presidência deste seminário. Ilustríssimo senhor professor Dr. Marcos Antônio Marino, diretor do setor de tecnologia da Universidade Federal do Paraná. Ilustríssima senhora doutora Rosalie Bacila Batista, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região e presidente da Comissão de Saúde do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Ilustríssimo senhor professor Dr. William Alves Barbosa, coordenador-geral do projeto Níveis de Ruído, Vibração, Calor, Iluminação e Desconforto Ergonômico a que estão submetidos os trabalhadores do setor de transporte de cargas, e também professor titular do Departamento de Engenharia Mecânica do setor de Tecnologia da Universidade Federal do Paraná. Ilustríssimo senhor inspetor Ricardo Elias Gagini Pagani, representando neste ato o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Paraná. Agradecemos a presença de todas as autoridades presentes. A seguir, passaremos a palavra ao senhor Epitácio Antônio dos Santos para autorizar a abertura deste seminário. Bom dia a todos, senhoras e senhores, a doutora Roseli, em nome da qual cumprimento todas as mulheres aqui presentes, ao doutor William, o professor William e o professor Marino, e também o Ricardo, representando aí a Polícia Rodoviária Federal. Para a abertura do evento, então, estou me localizando aqui, né? Tá. Não estava marcado. Tá. Bom, para a abertura do evento, eu, Epitácio Antônio dos Santos, presidente do Instituto São Cristóvão e presidente dessa solenidade, declaro aberto o 2º Seminário de Saúde e Segurança do Trabalhador no Transporte, intitulado Níveis de Ruído, Vibração, Calor, Iluminação e Desconforto Ergonômico a que estão submetidos os trabalhadores do setor de transporte de cargas, promovido pelo Instituto São Cristóvão e a Universidade Federal do Paraná. Convido a todos para que, em posição de respeitos, cantemos o hino nacional. Logicamente, com olhar a nosso pavilhão, bandeira nacional.
conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos ricos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Bendiga o verde e louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Vamos ouvir agora o professor Dr. Marcos Antônio Marino, que, em nome do setor de tecnologia da Universidade Federal do Paraná, que cedia esse evento, dará as boas-vindas aos participantes. Ilustríssimo senhor Epitácio Antônio dos Santos, presidente do Instituto São Cristóvão, ilustríssima senhora doutora Rosalie Placília Batista, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho e presidente da Comissão de Saúde do TRT, nona região, ilustríssimo professor doutor William Alves Barbosa, coordenador-geral do projeto Níveis de Ruído, Vibração, Calor, Iluminação e Desconforto Ergonômico à que estão submetidos os trabalhadores do setor de transportes de carga, ilustríssimo senhor inspetor Ricardo Pagani, representando neste ato o superintendente da Polícia Rodoviária Federal. É com enorme satisfação que o setor de tecnologia recebe a todos para este segundo seminário de saúde e segurança do trabalhador no transporte. Um tema de elevadíssima importância, um tema extremamente relevante e, mais uma vez, o setor de tecnologia, que representa as nossas engenharias, a engenharia mecânica, civil, elétrica, produção, arquitetura, etc., se sente honrado com a presença de todos e nós estamos, mais uma vez, à disposição, né? Daqui para frente estaremos representados pelo Dr. William, né? Para que tudo que seja possível de fazer no benefício, né, da saúde e segurança do trabalhador no transporte, que a colaboração dessa universidade e desse setor virá, com certeza, e nós estaremos sempre de braços abertos
para poder colaborar no sentido de melhorar cada vez mais a saúde do nosso trabalhador. Eu peço desculpas aos senhores, que eu tenho já um compromisso assumido, vou ter que me ausentar, mas quero desejar a vocês um ótimo dia de trabalho, ok? E que vocês tenham, né, se possível, já alguns resultados imediatos. Um bom dia a todos e um ótimo trabalho. Muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra o professor Dr. William Alves Barbosa, discorrendo sobre a apresentação do projeto Níveis de Ruído, Vibração, Calor, Iluminação e Desconforto Ergonômico a que estão submetidos os trabalhadores do setor de transporte de cargas. Por favor, professor William. Excelentíssimo senhor Epitácio, digníssimo presidente do evento, doutora Roseli, inspetor Ricardo, todos presentes, bom dia a todos. É uma grande satisfação nós estarmos aqui para falar sobre esse projeto que nós conhecemos popularmente como Projeto Ruído. Muito embora ele abranja todos os outros fatores, mas o nome, assim, o apelido dele, quem tratou esse tempo todo foi esse. Talvez falar um pouquinho sobre por que esse projeto e como surgiu esse projeto. No ano de 2006, aqui no setor de tecnologia, nós fomos procurados por um pessoal da Fetropar sobre a possibilidade de a gente participar, junto com diversas outras entidades, na organização do primeiro seminário de saúde do trabalhador do setor de transporte. Obviamente, nós ficamos contentes com o convite e bastante entusiasmados, participamos ativamente, inclusive foi realizado neste mesmo auditório. Foram várias palestras, debates, exposições, e ao final do evento foram apresentadas diversas propostas para a continuidade dos trabalhos. Uma delas foi, nós estávamos organizando já na sequência aqui o CONEMI, que é o Congresso Nacional de Engenharia Mecânica Industrial, e esse tema, segurança do trabalhador, nós levamos como um dos temas discutidos no CONEMI, teve uma repercussão muito boa, foi o CONEMI 2007, e também apresentamos, na época, enquanto Universidade e Departamento de Engenharia Mecânica, a ideia de se estudar as condições de ruído, vibração, calor, enfim, os fatores estressantes que são possíveis de serem medidos do trabalhador do setor de transporte. A nossa ideia inicial era abranger o setor de transporte de cargas, o setor de transporte de passageiros, tanto urbano como interurbano. Obviamente, a ideia foi bem aceita, todos gostaram da ideia, mas vocês sabem que para operacionalizar qualquer coisa a gente precisa de recursos. Nesse sentido, nós elaboramos um projeto de pesquisa no valor total orçado de R$600 mil, que foi apresentado ao Fundo Paraná, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, abrangendo esses setores que eu citei para vocês, cargas, passageiros, urbano e interurbano, para avaliação desses fatores todos. Bom, a SET aprovou, o Fundo Paraná aprovou parcialmente o projeto. Foi aprovado um valor de R$250 mil, e junto com o Instituto São Cristóvão e Fetropar, nós tivemos que optar, já que não dava para completar o projeto todo. Realmente gastaria aquele valor todo. Então, a gente optou, vamos fazer um dos setores. Qual deles é o mais crítico? Né? Por sugestão do Instituto São Cristóvão, o Epitácio, mais o Josiel e outras pessoas do estudo. Não, vamos pegar então o setor de cargas. Então, nós fizemos a parte inicial do projeto. Digo inicial porque nós esperamos, sinceramente, dar continuidade a ele, né? Então, inicialmente, pegamos o setor de transporte de cargas. Então, o que foi avaliado
nisso aí. Que dados nós quisemos obter com isso aí? Bom, ruído, questão de temperatura, iluminação, vibração, aqui estão sujeitos os motoristas. Bom, para se obter isso aí, você precisa ir no caminhão e medir em condições reais. Então, foi o que nós fizemos durante vários meses. Inicialmente, compramos equipamentos, etc., organização. Depois, durante vários meses, nós fizemos coleta de dados. Então, a gente estabeleceu a frota, um determinado ano, desde uma frota mais velha, uma frota de idade média, uma frota nova, e vários roteiros. Roteiros pequenos, que a gente chama assim de 200, 150, 200 quilômetros, roteiros médios e roteiros maiores. Então, fizemos várias excursões, Ponta Grossa, Paranaguá, Francisco Beltrão, Ponta Grossa, Francisco Beltrão, Paranaguá, Curitiba, Beltrão, Rio de Janeiro, São Paulo. Enfim, fizemos trecho aí de mais de 800 quilômetros, onde a medição foi feita continuamente. A medição de ruído feita com um medidor espectral e também com o dosímetro, que é um ruído que avalia continuamente isso aí. Além das questões de temperatura e questão de iluminação, a questão de iluminação a gente procurou avaliar principalmente à noite o efeito dos flashes que o motorista recebe no olho, para ele tentar depois correlacionar com fatores de estresse. Isso aí. A gente sabe que uma luz forte no olho causa uma cegueira momentânea, isso se você recebeu muito, se você recebe uma sequência disso aí, né, o quanto isso aí pode prejudicar a atenção, a saúde de quem está dirigindo. Então, fizemos todas essas coletas de dados, temos esses dados já feito uma análise preliminar. Isso aqui são dados para analisar ainda durante vários e vários meses, são muitos dados realmente coletados. E essa apresentação sobre os dados, nós vamos ter, na sequência do seminário, duas apresentações, uma da parte de ruído e outra da parte de vibrações e os outros dados. Então, isso aí será feito na sequência, pelos professores Pescador e Márcio, Eduardo Márcio. De maneiras que eu não quero me alongar nisso aí, só queria deixar vocês a par do que foi esse projeto. Tá? Então, foi um projeto financiado pela SET, e o projeto partiu de uma ideia dada aqui no final do primeiro seminário. Vocês podem estar se perguntando por que o tema ruído e vibrações. É que eu faço parte de um grupo no Departamento de Engenharia Mecânica, que são os especialistas na área de ruído e vibrações. Então, quer dizer, o nosso grupo pode contribuir com ruído, vibração e os outros fatores de estresse. Então, por isso, o tema ruído e vibrações, tivemos a sorte de sermos contemplados com esses recursos do Fundo Paraná, e todo o apoio logístico, execução, feito através do Instituto São Cristóvão, que foi assim, um parceiro de primeira hora e extremamente valioso para a execução do projeto. De maneiras que é isso aí, senhor Epitácio. Eu acho que fiz uma breve introdução só, e na sequência a gente, no final, talvez, as ideias que a gente tem de continuidade eu apresentarei. Muito obrigado. A seguir, fará uso da palavra o representante do Superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Paraná, Inspetor Ricardo Elias Gagini Pagani. Bom dia, senhor Epitácio, doutora Rosali, professor doutor Marcos, e os senhores presentes aqui para esse evento, seminário, né? E nós, da Polícia Rodoviária Federal, ficamos muito contentes com o convite do senhor Epitácio para estar aqui, pelo menos participando dessa abertura do seminário. E eu vejo que é um projeto de importantíssima significância, não só para o trabalhador, né? O trabalhador que está aí transitando pelas rodovias, mas um resultado, talvez em segundo plano, que é a segurança do cidadão e da família que transitam também pelas rodovias.
Quando eu vejo muitas empresas adotarem condições e investirem em condições do trabalhador, em primeiro momento, com certeza, ela visa o bem-estar da sua equipe, dos seus empregados, né? Mas, em segundo plano, também a gente não pode ser tão inocentes que eles não visam uma melhor produtividade. Melhor condição de trabalho reflete diretamente na produtividade da empresa, da atividade que eles exercerem. E aqui, eu vejo que não teria esse segundo objetivo, senão um segundo objetivo ainda maior, que é a segurança, a redução do estresse do motorista e do trabalhador, vai refletir diretamente na segurança dos que transitam pela rodovia. A gente tem plena noção que o nível de estresse ele é diretamente relacionado com um acidente. Então, com esse projeto, né, professor, se chegar a um resultado, e com certeza vamos chegar, para a redução do nível de estresse, melhor adequação das condições de trabalho do motorista e dos outros trabalhadores que trabalham junto, né, no transporte de cargas e pessoas, eles vão ter um segundo resultado importantíssimo, que é a redução e a evitar, né, que acidentes ocorram por nível elevado de estresse do motorista e dos auxiliares que estão com eles. Então, um bom dia de trabalho aos senhores, né, e faço temos fé que esse resultado em segundo plano repercuta para toda a sociedade. Um bom dia. Na sequência, fará uso da palavra a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, doutora Rosalie Michele Bacila Batista. Ilustríssimo senhor Epitácio Antônio dos Santos, presidente do Instituto São Cristóvão, uma pessoa de quem eu saúdo os componentes da mesa e a todos os presentes com meu bom dia. É com muita satisfação que eu estou aqui pela segunda vez, né, frente à categoria, porque já participei de outro seminário e, embora eu perceba que desta vez é diferente, desta feita é diferente, que o público, né, também difere, porque está envolvida a universidade, né, eu vejo que há também interesse de alunos e há um projeto também desenvolvido e que está sendo apresentado. Eu participo atualmente da Comissão de Saúde do Tribunal do Trabalho. Esta comissão foi instalada tendo em vista o objetivo de um projeto maior em âmbito nacional, que se trata do trabalho seguro, desenvolvido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Ele se volta à parceria com a sociedade, a parceria com sindicatos, com federações, com associações, com institutos, com escolas, né, com universidades, no sentido de se promover o trabalho seguro no Brasil. O que nós temos visto de forma alarmante é o aumento de causas trabalhistas envolvendo tanto doenças ocupacionais quanto acidentes de trabalho. E nestes é muito comum acidentes em estradas, envolvendo transporte, né? Transporte e outras situações em que há esse trânsito nas nossas vias, não é? Que são a infraestrutura de transporte brasileira e todo concentrado nas estradas. E por isso eu considerei de suma importância esse seminário e principalmente o projeto desenvolvido, que se volta ao trabalho e à saúde, né, e à saúde do trabalhador, que são valores que conduzem à dignidade humana. Então, por isso que, de pronto, me manifestei no sentido de aqui comparecer e quero, inclusive, assistir, dentro do possível, né, a primeira exposição, tendo em vista as outras atividades que nós temos pela frente no dia de hoje.
Eu me recordo que naquela ocasião em que participei do seminário, houve um convite para que a Justiça do Trabalho disponibilizasse um juiz do trabalho para fazer o percurso que hoje, dentro deste projeto aí, sensacional que eu estou, né, conhecendo, foi feito. Então, a intenção era que o juiz, porque só viajando com o motorista no caminhão é que você sabe exatamente como é que são as condições, não é, inspetora? O inspetor está, né, no dia a dia dele na estrada, mas nós só vemos as coisas através dos autos, né? Então, foi proposta isso, e nós iniciamos até um trabalho nesse sentido, né, tentando viabilizar um projeto. Nós tivemos muitos entraves de ordem funcional, com relação à corregedoria, em face também da garantia de segurança do juiz que estivesse ali, não é? A resposta que teria que ser dado em caso de acidente, né? Quem é que estaria responsabilizado por isso? E na época, eu era vice-presidente do tribunal e estava empenhada nisso. E aí eu assumi a presidência e não foi adiante este projeto. Não foi adiante, que era com o sindicato e a federação, não é? Mas eu vejo que, felizmente, ele foi levado a cabo e com uma intenção, com um escopo bem melhor, que é o da prevenção. Nós todos sabemos que, né, a política gerencial hoje que predomina nas empresas é a reparação das causas quando acontece uma ação do trabalhador, ou evitar a punição, não é? Não há nenhuma crítica, mas isso, no geral, faz parte assim, né, do pensar, né, do empresário, que naturalmente ele visa lucro, ele não quer ser punido pelo Ministério do Trabalho, ele não quer, vai tentar ter a menor reparação possível na Justiça do Trabalho. Mas todos nós sabemos que este não é o melhor caminho, né? O melhor caminho realmente é prevenção. E por isso a importância desse seminário, desse projeto, a meu ver, porque ele leva a conscientização, o conhecimento, né? E a partir daí a autovalorização profissional, né? Então eu desejo a todos um excelente seminário, né? E um bom dia de trabalho. Ouviremos agora o presidente do Instituto São Cristóvão e presidente desse seminário, o senhor Epitácio Antônio dos Santos. Bom, agradecer aqui as palavras do professor William, né, que parceria de primeira hora e de última hora, né, a doutora Roseli, que também uma parceria muito importante com a nossa federação e o nosso braço educativo que nós temos, que é o Instituto São Cristóvão, né, que nós temos a entidade sindical e temos o Instituto que faz a formação, que faz a pesquisa, que trabalha em conjunto aqui com a universidade e com outros órgãos também, sempre buscando alguma coisa em favor da classe que nós representamos, que é os trabalhadores em transportes rodoviários, que na grande maioria é motorista, mas também nós representamos os trabalhadores da escritório, manutenção nessas empresas, né? Eu queria aproveitar a oportunidade e tecer alguns comentários do início desse projeto. Nós iniciamos em 2006, aliás, no começo de 2006, esse projeto de fazer alguma coisa, tendo em vista o excesso de jornada que era submetido, espero que agora não mais, os motoristas no setor de transporte de cargas. E aí fizemos diversos encontros, inclusive oficinas preparatórias, e eu aqui eu tenho que agradecer muito assim a boa vontade do professor William, que naquela época ele era acompanhado por um outro professor, que agora não me lembro, o professor Adler. E no momento está com o professor Carlos, né, que executou o projeto. E que sempre foi um parceiro de sempre, sabe? Todas as reuniões nós estávamos juntos, unânimo e tudo mais, então a gente acabou fazendo acontecer esse seminário.
hoje, como é só uma parte daquilo que a gente pretendia, por isso hoje nós temos um público pequeno e mais de boa qualidade, né? Porque muitas vezes não adianta ter quantidade, não ter qualidade. Então, parabéns a vocês, os companheiros aí rodoviários do Estado do Paraná, que representam os sindicatos filiados à FETROPAR e também que são mantenedor do Instituto, que estão aí. Naquela oportunidade, o evento que a gente fez, a gente juntou mais de 20 entidades, incluindo a Prefeitura de Curitiba, a URBS, o DETRAN, entre outras entidades. E aqui a Universidade Federal do Paraná, que realmente frutificou, né? Então, na época, o que é que nós colocamos como meta? Logicamente, a Polícia Rodoviária Federal, que participou também, e a gente entendeu como meta o quê? O ser humano, que o ser humano é o motorista, as vias, as condições de vias e também as condições de veículo. Então, esse era o nosso convite, inclusive, a participação, e a gente fez uma arte aqui, até onde a gente pode ser, e também depende de você, porque a gente fez um símbolo chocante aqui, né, do seminário, com a cruz, né, dizendo das questões dos acidentes. E, na oportunidade, nós também produzimos esse caderno, que é daquela época, a gente está distribuindo, porque a gente ainda mantém bastante, porque ele está atual ainda, né? Da questão de uso do rebite, que é as anfetaminas, e depois foi constatado, inclusive, o uso de cocaína, até crack. Inclusive, saiu no ano passado, em março, saiu uma matéria na Globo, no Fantástico, que constatou isso, que é uma realidade, a gente já conhece a realidade, né? Então, esse material ainda é um material que pode servir como uma história do que acontecia e ainda vem acontecendo. E na realização desse seminário, teve uma participação maciça, assim, das entidades. A gente pode ver que nesse local, na mesa, existe a quantia de autoridades que existia, né, participando. Mais de 20 representantes das entidades que estavam compondo. Algumas teve resultado, algumas não teve, mas eu vou discorrer aqui, aproveitando até o tempo, discorrer sobre a questão do que frutificou. Eu acho que além desse evento, com o Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Paraná, doutora Rosali, a gente tem uma parceria muito importante, e eu acho que até um carinho, sabe, pelo seguinte, porque eu mandei, porque muitas vezes manda pelo Instituto, de repente, não, mas não, é outra entidade. Eu sei que se mandar pela FETROPAR, a gente sempre tem um retorno, sabe? E também eu tenho tido uma facilidade de, às vezes, conversar com desembargadores, eu mesmo não sendo advogado, mas para tratar de algum assunto de interesse, sempre nós somos recebidos lá com muito, assim, com muita boa vontade. E a doutora Roseli lembrou bem que ela tinha participado de um seminário conosco, que era o seminário, não me lembro se era o seminário jurídico ou de negociação, porque nós temos 2 por ano pela FETROPAR, que um é jurídico e outro é negociação, mas ela participou ainda como negociações coletivas, ela ainda como vice-tribunal, vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho. E aí, na sequência, no ano seguinte, ela foi eleita a presidente do Tribunal Regional do Trabalho. E, pela primeira vez, eu, como sindicalista, recebi um convite para participar da posse. E participei, até em... uma pessoa que sempre teve a nosso favor, a gente tem que prestigiar. Participei. Nunca tinha recebido anterior e nem posterior, mas nesse eu recebi e com muita, assim, fiz até
Se tivesse outro compromisso, eu iria, porque era importante. A doutora Roseli lembrou bem que também nós tentamos ver com a Escola da Magistratura, né, ainda como vice-presidente, para a gente fazer essa viagem que agora nós fizemos aqui com a universidade, mas naquele tempo ainda sem os equipamentos, sem a pesquisa realmente, que depois à tarde, porque vai ser no fim da tarde aqui a apresentação dos resultados, vai ser detalhado e que foi feito com equipamentos de primeira linha e muito sensíveis, né? Então, que vai fazer com que esse resultado sirva como uma prova científica daquilo que são submetidos esses motoristas, né? Nesse trabalho no transporte de carga. Mas desse evento, entre outras coisas, o Instituto São Cristóvão ele pleiteava junto ao DETRAN o credenciamento para fazer cursos especializados para os motoristas, que é aqueles cursos que estão no Código Brasileiro de Trânsito, ou seja, transporte escolar, transporte de passageiro, emergência, o MOP, que é a Movimentação de Produtos Perigosos, e também o Cargas Indivisíveis. E a gente está credenciado no DETRAN desde 2007, então após esse seminário. Então, a gente pode dizer que é uma conquista daquele nosso trabalho. Não foi em vão, né? Lógico que o mais importante é a universidade mesmo. E já formamos em todo o Paraná, porque o Instituto tem abrangência em todo o Paraná, nós já formamos mais de 5.000 motoristas nesses cursos e com custos abaixo do mercado, porque como nós não visamos lucro, e nós temos o interesse na formação desses trabalhadores, para ele estar qualificado ao trabalho, a gente tem feito preços menores e, quando possível, até sem custo, né? Com a Polícia Rodoviária Federal, o inspetor Ricardo, nós não temos assim um convênio, mas nós temos uma convivência muito boa. No tempo da superintendente Maria Alice, depois agora o Cortiano, o inspetor Cortiano, a gente já fez muito trabalho assim, de blitz, educativo, etc. Antes da lei, nós estávamos já fazendo essas blitz, juntamente com o Ministério Público do Trabalho, que também é um parceiro importante para nós, né? Que nós fizemos um levantamento anterior à aprovação da lei para saber qual era a realidade, para saber quanto que era a jornada, etc. Nós fizemos aqui na região de Curitiba umas 7, 8 blitz. E ontem, dia 25, nós fizemos no posto da Polícia Rodoviária de saída de Paranaguá, um projeto que é a jornada legal que foi firmado entre o Ministério Público e a Polícia Rodoviária Federal, para fazer blitz educativas e, logicamente, a partir do dia 27 já vai entrar em vigor, inclusive multa, etc. Mas a gente vai continuar fazendo, de preferência semanalmente, e isso é extensivo ao Estado do Paraná, vai depender dos sindicatos regionais também procurarem a Polícia Rodoviária, ao Ministério Público, a Polícia Rodoviária Federal que tem esse convênio. Então, a Polícia Rodoviária Federal tem sido uma grande parceira, juntamente com o Ministério Público, né? Eu queria, aproveitando o tempo, conversar com vocês sobre essa cartilha aqui. Essa cartilha nós produzimos, a FETROPAR produziu aqui no Paraná 80 mil dessas cartilhas, que é a aprovação, que também vem, professor William, também vem de 2006, porque o que é que qual é o problema que nós tínhamos na época? Era o excesso de jornada de trabalho dos motoristas, e esse excesso fazia com que eles dirigissem por muitas horas, e para aguentar essas jornadas excessivas, logicamente que eles usavam anfetaminas.
que é aquele medicamento que a gente sabe que, com o tempo, no começo se toma um comprimido e roda 12 horas, mas aí o corpo vai acostumando, aí vai tendo que aumentar. E eu tenho relatos, muitos relatos de motoristas que chegaram a tomar até 20 comprimidos desses num dia, né? Porque cada 2 horas tinha que tomar um, porque já não fazia mais efeito. Aí para aguentar essas jornadas excessivas, e isso tem a situação disso, é a questão do comissionamento, que inclusive na lei ficou proibido o comissionamento, porque a droga do comissionamento trazia outra droga, porque faz com que o motorista, para cumprir essa jornada e também para oferir um lucro maior, um ganho maior, ele faça essa jornada excessiva. Então, era uma preocupação, por isso nós colocamos o ser humano, e qual é que seria a solução? E a solução, logicamente, é o controle de jornada. É ter o controle de jornada, ter o controle do tempo de direção, como ficou na lei. Logicamente que hoje, ainda ontem, havia uma ameaça de greve, mas de um setor específico, porque os autônomos eles são da seguinte forma: eles têm 4 grupos. Tem um grupo que, inclusive, é aqui do Paraná, que é a FENACAM, a Federação Nacional dos Caminhoneiros, que atualmente até criou uma confederação que se chama CNTA, mas ainda não oficializada, né? Tem outro grupo que é a União Brasil Caminhoneiros, e tem outro grupo que que é comandado pelo China, de São Paulo, que é a Unicam, eu não sei qual é o nome todo, né? E aí tem outro grupo que está vinculado à Confederação Nacional de Transportes, que, como os autônomos são considerados, participam na entidade dos empregadores. Então, há 4 grupos. Esse grupo que convocou a greve para ontem é a União Brasil Caminhoneiros, é comandado pelo Nélio Botelho, uma pessoa que uma vez já fez uma greve, tal, geral, mas ele, nessa greve, ele conseguiu muita coisa para ele, porque aí ele negociou com o governo, ele fez realmente uma greve que parou o país. E aí ele criou uma cooperativa no Rio de Janeiro com muitos caminhões que têm contrato na Petrobras e em outras companhias de distribuição de combustível. E essa greve ele estava tentando, inclusive atentando contra a lei, né, pedindo para que seja prorrogado por 365 dias, dizendo que houve veto na questão de pontos de parada, que nós também concordamos que houve veto e nós temos que achar uma solução, mas não é por isso que nós vamos deixar que a lei não entre em vigor. Então, essa greve que ele tentava fazer, a nossa confederação, a Federação do Paraná, porque inclusive a nota que nós largamos contra a paralisação, porque ele estava convocando trabalhadores e comissionados, para querer que os comissionados se revoltassem contra a lei. E estava convocando as empresas também. Ele se diz representante de autônomos, mas ele estava convocando as empresas. A gente fez uma nota no sentido do seguinte, que ele não tinha legitimidade para estar convocando os empregados e que nós recomendávamos aos trabalhadores que eles não aderissem porque iam estar dando, como a gente diz, um tiro no pé, né? Porque nós buscamos isso e agora nós vamos ser contra. Então, a greve também nem existiu, na verdade. Não aconteceu. Acho que aconteceu algumas ameaças, eu sei, no caso de Marmeleiro, que é na região sudoeste, mas era mais ligado a uma cooperativa também, né? E a gente recomendou aos nossos sindicatos que, se alguma empresa, e passamos para as entidades patronais e para as empresas, a nota que, se alguma empresa parasse, nós ia entrar imediatamente com uma ação de cumprimento, porque se essa empresa estava
fazendo essa paralisação, é um protesto contra a lei que ela não quer cumprir a lei. Portanto, a gente iria entrar com ação e, logicamente, denunciar o Ministério Público para também entrar nessa lida. Bom, como a gente tem um tempinho ainda, eu queria tocar sobre a questão da lei. Essa lei tem um histórico, duas vertentes de histórico. Tem o histórico da lei legislativamente, como que ela aconteceu. Em 2005, em dezembro de 2005, a doutora Clair, então deputada aqui do Estado do Paraná, nós, aqui, eu da FETROPAR e mais outros representantes de São Paulo, Minas, estivemos com ela e fizemos a redação junto com ela da lei. Essa lei foi apresentada pela doutora Clair em 2005 e por mais 4 deputados que assinaram, porque a gente procurou ter mais pessoas assinando a lei como coautores, porque acontece o seguinte: no outro ano ia haver eleição, e se alguém perdesse, por questão regimental do Congresso, ele vai a arquivo. Aí aconteceu o seguinte: lamentavelmente, todos não se reelegeram. Ela não se reelegeu, nós fizemos um trabalho aqui no Paraná, é lamentável a política, sabe? É lamentável. Pessoas que têm bom trabalho, que têm condições de estar lá, têm dificuldade de se eleger pra caramba. Então, nós fizemos o trabalho aqui, inclusive, para ela se eleger, e não conseguimos, né? A gente sabe que sindicato, federação não pode se envolver, mas, pessoalmente, todos os nossos diretores, etc., e aí foi arquivo o projeto em 31 de dezembro de 2006, e na nova legislatura o Tarcísio Zimmermann, que é prefeito de Novo Hamburgo atualmente, no Rio Grande do Sul, ele reapresentou o projeto. Teve que voltar toda a tramitação de novo, sabe? E a coisa lá é complicada, porque tem que passar por diversas comissões e tal. Bom, ele apresentou em 2007 esse projeto, mas como havia uma contrariedade dos empregadores em que esse projeto fosse aprovado, ele acabou ficando muito tempo tramitando na Câmara, e nós fazendo o trabalho de lobby lá dentro da Câmara e coisa, até que conseguimos levar ele para o Senado em 2009. Nesse mesmo tempo, a partir de 2007, o procurador do trabalho de lá do Mato Grosso, por nome Paulo Douglas, ele fez uma pesquisa, aliás, ele participou de uma pesquisa junto com o Ministério do Trabalho e a Polícia Rodoviária Federal, que constatou o nível exato de uso de anfetaminas, de drogas, nos motoristas, na época. E aí ele entrou com ação civil pública na vara de Rondonópolis, no Mato Grosso, e ele conseguiu uma liminar lá. O juiz deu uma liminar porque ele entrou com ação contra o sindicato patronal, que abrange todo o estado do Mato Grosso de transporte de cargas, e a CNT, a Confederação Patronal. O juiz deu a liminar exigindo que as empresas controlassem a jornada de trabalho do motorista de acordo com o artigo 74 da CLT, por papeleta, etc., e que se usasse o tacógrafo também como uma peça para que complementasse. E também aos autônomos. Só que, como foi feito, era na vara de Rondonópolis, ali uns 6 meses por aí, a CNT pediu a incompetência da vara, por ser uma questão a nível nacional, e foi jogado para Brasília esse processo. E foi tramitar numa vara de Brasília, e chegando em Brasília, teve o procurador Adélio Justino Lucas, lá da 10ª região, que ficou com o processo. E ele achou por bem tentar fazer uma conciliação entre nós. Nós entramos, aí, na época, a nossa confederação entrou como terceiro interessado no processo.
E como eu faço parte da confederação e sempre tive em apoio, inclusive, logo que saiu a liminar, teve 2 audiências públicas no Ministério Público do Trabalho, lá no Mato Grosso, a gente foi daqui do Paraná em apoio, logicamente, a essa decisão, e aí pedimos à nossa confederação que entrasse como terceira interessada e participamos. Já antes disso, do procurador ter pedido para fazer essa conciliação, a Associação Nacional das Empresas de Transporte de Cargas, já com o problema de estar um clamor público aí na sociedade de acidentes, etc., já tinha apresentado para nós uma minuta inicial até concordando com o controle de jornada. Aí nós fizemos o seguinte, como ele abriu essa possibilidade, dia 6 de abril do ano de 2011, nós fizemos a primeira audiência tentativa de conciliação, mas era só para o setor de transporte de cargas. E aí eles vieram para a audiência, só que eles não apresentaram a proposta. Eu estava com a proposta, eu fui como preposto da nossa confederação, e eu estava com a proposta, eu falei, não, mas vocês não querem fazer acordo aqui no processo, mas vocês já têm uma proposta apresentada para nós. E aí o procurador pediu, dá para juntar isso no processo? Digo, eu tenho aqui. Aí perguntei para o outro lado, pode juntar? Pode juntar, então tudo bem. Aí, daquilo, nós chegamos a um consenso que no processo eles não aceitavam fazer acordo, mas na legislação, se a gente apresentasse substitutivo na legislação, eles aceitavam. Bom, o que fizemos? Aí, desse momento em diante, nós fizemos mais 8 reuniões, 8 audiências no Ministério Público, mais 11 reuniões direta entre a CNTTT, que é a nossa confederação, e a confederação patronal, e dia 26 de outubro nós entregamos um substitutivo nesse projeto original que estava no Senado. Esse projeto, na verdade, o projeto da regulamentação da profissão do motorista, ele não tinha controle de jornada, nós tínhamos dividido ele. Esse da regulamentação era com os direitos do motorista e o controle de jornada era outro projeto, e que estava mais atrasado, ainda não tinha saído da Câmara. A gente apresentou esse substitutivo ao Senado, 26 de outubro, dia 13 de dezembro, ele foi aprovado no Senado, foi para a Câmara, dia 3 de abril agora de 2012, ele foi aprovado na Câmara e sancionado pela presidente dia 30 de abril e publicado no Diário Oficial dia 2 de maio. Portanto, ele entrou em vigor a partir de 45 dias depois, dia 17 de junho. E a resolução do CONTRAN, que estabelece a fiscalização do tempo de direção, entra em vigor agora, dia 27. Eu quero dizer o seguinte, eu tive, até eu acho pela credibilidade que a gente adquiriu com todos esses eventos, todas as participações, e também, como eu sou diretor lá da Confederação, o presidente da Confederação delegou a mim ser o coordenador de toda essa negociação. Eu participei de toda a redação dessa lei. Ela teve 19 vetos, e teve vetos importantes, mas não acabou com a estrutura da lei. A lei ainda ficou boa. E aquilo que foi vetado, que era necessário manter, eu participei também do grupo de trabalho, com a participação do Gerard Adriano, inspetor da Polícia Rodoviária Federal, que, aliás, foi quem fez a redação. A gente fez algumas emendas, e aí fizemos a minuta no Denatran, para depois ser apreciado pelo Conselho do CONTRAN, e que foi aprovado quase na íntegra. Teve pequenas alterações, mas ela quase na íntegra. E esse projeto ele prevê, além dos direitos do motorista, uma obrigação. Por exemplo, a empresa tem que ter um programa de controle
de uso de bebidas alcoólicas e drogas. Até há alguém que diz, mas é inconstitucional e tal. Mas a ANAC tem uma portaria para o setor aéreo já em vigor, e nós já procuramos o Ministério do Trabalho para que se faça uma regulamentação. Porque, na verdade, nós não aceitamos, era para ser que era obrigado a fazer. Nós colocamos que só se tivesse um programa estabelecido, com normas. E o da ANAC está excelente, porque a pessoa que vai fazer o exame não é chamado, o posto num quadro lá, tal dia você vai fazer o exame. É pessoal, ele vai receber pessoalmente ele, que vai fazer o exame, o resultado após o resultado vai ser com o médico e pessoal para ele. Se ele tiver com algum problema desses vícios, ele vai entrar no tratamento, e como a Organização Mundial da Saúde já disse que a alcoolemia e o uso de drogas é considerado doença e não cabe advertência, não cabe justa causa, e é possível encostar pela Previdência. Então, a gente entende que esse programa implantado, e a gente vai fazer, com certeza, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde e a NTT vão estabelecer realmente uma forma, e a gente vai trabalhar juntos para que não haja constrangimento, qualquer coisa, para que o trabalhador tenha essa assistência, tenha esse atendimento. Bom, em linhas gerais, o projeto ele traz aquilo que todo trabalhador tem o direito desde do início da CLT, porque eu sempre falei, motorista, porque muitas pessoas achavam que motorista pode trabalhar 24 horas, tal, que não tem problema, pode ultrapassar 48 horas. A gente tem caso de história de 72 horas de viagem, né? Então, é uma coisa que parece que criou uma cultura. Não, o motorista não tem tempo de jornada, ele pode viajar, pode... E, na verdade, aqueles direitos que já tinha desde 43, que era jornada semanal, controle, aí foi criada uma cultura também que o artigo 62 da CLT excluía, dizia que ele era trabalhador externo, embora há muito tempo já os veículos já são dotados de tacógrafo, e agora com o rastreamento via satélite, que o inspetor conhece muito bem, há uma possibilidade enorme de controlar. Inclusive, tem veículos dotados do rastreamento com um webcam dentro da cabine do caminhão e fora, que pode acompanhar até os movimentos que eles fazem dentro do veículo, né? Então, isso para nós é essencial, o controle de jornada, né, para provar o tempo, inclusive para provar o excesso e, inclusive, para a cobrança, se a empresa não estiver pagando corretamente. E aí, colocar ele nas condições igual a um outro trabalhador. É lógico que nós temos algumas reações do pessoal que era comissionado, temos algumas coisas que ainda há uma contrariedade, mas, que nem eu falo sempre, no caminhar da carroça, as abóboras vão se ajeitando, né? E aí tem a importância do tempo de direção, que aí cabe, logicamente, nas rodovias que é federal, é a Polícia Rodoviária Federal, que a gente já tem esse projeto, né? E aí nas rodovias estaduais, e a fiscalização ela vai ser feita por agentes que têm circunscrição sobre aquela via. Então, inclusive, vai abranger o setor urbano, vai abranger todos os setores. E essa questão do tempo de direção é importante, porque aí dá um parâmetro realmente. Vamos ter dificuldade, sim, por caso
da questão dos pontos, mas eu também não vejo tanto, porque eu tenho visto, porque eu moro em Pato Branco, eu moro no interior, eu venho toda segunda para cá e volto na sexta ou no sábado para casa. E a gente tem visto os postos aí que parece que já estão meio que se adequando, postos que tinha pátio pequeno, já ampliaram bastante. Então, na verdade, eu acho que isso vai ser também um nicho de mercado que os próprios empresários do setor vão se preparar para isso, porque eles vão receber, logicamente, esses caminhoneiros, que muitas vezes os postos não aceitam porque não abastecem naquele posto. Mas, de repente, a possibilidade de até cobrar alguma coisa do proprietário, alguma coisa para manter esses locais. Porque também pode ter outro tipo de comércio, por exemplo, restaurante, uma loja de conveniência, porque os caminhoneiros levam aquela cozinha adaptada na lateral do caminhão, e muitas vezes precisa comprar algum mantimento, né? Então, eu acho que isso a gente resolve com o tempo. Mas eu interpreto isso como a maior... Eu falei para o nosso presidente da Confederação que, para mim, se eu saísse do sindicalismo agora, eu estaria super satisfeito, porque eu participei da maior negociação da minha vida, porque esse projeto foi uma negociação. Aí, como houve a negociação, quando nós apresentamos o substitutivo no Senado, acabou a brecagem de jogar para uma comissão, de pensar outro projeto, e ele foi aprovado rapidamente, veio para a Câmara e aprovou rapidamente também. Então, interpreto como uma conquista muito boa, sensacional para a nossa categoria, e que, professor William, também teve a participação do nosso início aqui, né? Quer dizer, a gente fez com que isso acontecesse, e que vai ter um reflexo na saúde desses trabalhadores, na coletividade usuária de vias, porque, como o inspetor que tem experiência sabe, que muitas vezes um acidente que acontece com esse tipo de veículo, porque esses medicamentos ou essas drogas, elas, muitas vezes, o efeito dela acaba repentinamente, e se acontecer porventura, e tem acontecido muito, bater com ônibus, com diversos veículos de passeio, e que há uma tragédia, diversas mortes, porque a gente que anda nas rodovias, quando vocês verem na subida, assim, onde está subindo, e que o veículo reduz a velocidade para 30, 20 por hora, de repente dá aquele sono, e você vê um caminhão pranchado fora da pista, aí geralmente, se for perguntar para o motorista, eu fui fechado, mas não tinha possibilidade de se fechar. Ali ele dormiu, e ainda bem que ele pranchou fora da rodovia, ele não atingiu outro veículo que estava transitando na via. Então, eu acho que isso é de suma importância. Os nossos sindicatos estão distribuindo essa cartilha, conscientizando. Aqui tem perguntas e respostas, mais para eles entenderem, tem a íntegra da lei e a íntegra da resolução da fiscalização. E ontem até deixei com o inspetor que estava comandando lá, deixei 750 para eles, e nós estamos fazendo isso no Brasil inteiro. Ontem foi feito em Brasília, foi feito em Fortaleza, e com a nossa participação, porque nós estamos, a nossa confederação também fez 100 mil dessas cartilhas, e nós vamos fazer mais através do Ministério Público, para que seja divulgada, para que essa lei realmente saia do papel. Eu não tenho assim, aquela esperança, ou dizer, não, a lei foi criada e agora mudou a partir de hoje. Vai depender de muito trabalho, e eu entendo o seguinte, que se dentro de 10 anos nós tiver com a lei realmente implantada no Brasil e funcionando perfeitamente,
está ótimo, porque na Europa, a Comunidade Europeia criou uma lei semelhante em 1985. Agora, em 2006, eles tiveram que fazer uma readaptação das falhas que tinha, e possivelmente nós também, quando chegar daqui a uns anos, vamos ter que ver aquilo que não é possível e fazer uma readaptação a ela. Mas é o que nós conseguimos, porque foi negociação, nós tivemos que aceitar algumas coisas que, de repente, nós não concordaria, e para conseguir aquilo que era o nosso objetivo, porque, na verdade, nós só queríamos uma lei que controlasse a jornada. Mas veio mais coisas, veio coisas melhores para os trabalhadores, veio algumas coisas que até são mais favoráveis aos empresários, mas foi uma negociação. Bom, dito isso, como nós estamos no horário, então, declaro encerrada a solenidade de abertura do 2º Seminário de Saúde e Segurança do Trabalhador no Transporte, intitulado de Ruído, Vibração, Calor, Iluminação, Desconforto Ergonômico, a que estão submetidos os trabalhadores do setor de transporte de cargas, promovido pelo Instituto São Cristóvão e Universidade Federal do Paraná. E aí nós teremos 30 minutos para um coffee break, lembrando, e vamos voltar no horário, né? Porque senão, que aqui a maioria motorista sabe que tem horário para voltar. E também dizer o seguinte, que os resultados, a gente não colocou na pasta, os resultados vão ser disponibilizados após a apresentação, e quem deixou o e-mail, porque a maioria foi escrito pela internet, né, as inscrições, a gente vai disponibilizar e vai mandar os resultados a todos. Se alguém não deixou o e-mail, quer deixar com o pessoal da recepção, que aí vai receber os resultados até para poder ser utilizado e analisado. Ok? Então, vamos para o café. Muito obrigado.